O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Aqui isso vai endurecer. Isso não é muito. Aqui vai girar pra cá. Deu, fica duro. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto quando o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve o Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos ministros que aqui estão, equipe de liturgia, leitores, acolhida, Ministério de Música, você que nos acompanha de perto ou de longe através desta transmissão, o Alexandre, candidato ao diaconato permanente, os acólitos, cerimoniário. De modo especial, quero saudar com muito carinho e gratidão nosso querido vigário, Padre Braga, e também particularmente administra essa comunidade Imaculada Conceição, meu irmão, meu amigo, e também o Padre Elvio, que está aqui celebrando conosco, nosso amigo também, a quem eu peço a vocês que dê uma grande salva de palmas aos dois. Nós estamos na primeira semana de um período muito importante da nossa fé, para a nossa espiritualidade, principalmente cristã católica. Iniciamos nesta semana, com a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, um tempo muito rico na espiritualidade, sobretudo nos exercícios espirituais que a igreja oferece para a nossa caminhada de fé e de conversão. Deus seja louvado que a cada ano permite a cada um de nós vivenciarmos esse tempo, porque é muito próprio do ser humano ser inconstante na fé, e muito fácil ao longo dos anos nós vamos abafando a presença e o amor de Deus, e nós vamos nos desviando do nosso compromisso na construção do reino de Deus como cristãos. Nesse sentido, a quaresma vem como um período, um tempo, como se fosse um retiro espiritual para cada um de nós, mergulharmos com o coração, com a alma, com a mente, com a vontade, com a coragem, e sobretudo guiados pelo tripé da oração, da penitência e da caridade, a uma verdadeira conversão, para que quando celebrarmos o domingo de Páscoa, a Páscoa de Jesus, que é
o sinal maior, a grande razão da nossa existência como cristãos, possamos ser homens e mulheres melhores, transformados, restaurados e cada vez mais dignos filhos de Deus. Vamos perceber que ao longo desse tempo, as leituras principalmente nos propõem essa reflexão. Mas também temos como costume no Brasil a campanha da fraternidade, que vai nos conduzindo a uma reflexão daquilo que consciente ou inconscientemente nós abraçamos como pecado da sociedade. Esse ano, pela terceira vez, a campanha da fraternidade fala sobre a realidade da fome. E de fato, é conhecido de forma até mundial que o Brasil é um dos países que mais produz alimento. E contraditório a isso, é um dos mais que passa fome, que tem sinal de pessoas passando fome. São mais de 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Irmãos nossos, são nossos irmãos. Talvez alguém pode falar assim, mas isso não é culpa minha, padre, você está sendo justo, é verdade, não é culpa sua. Mas nós cristãos, nós somos convidados a dar um passo além da justiça dos homens. Como falou no Evangelho esses dias, se alguém te roubar uma túnica, dê também um manto. Se alguém te der um tapa na face direita, dê também a esquerda. Se alguém te obrigar a dar 1 quilômetro, ande 2. O que significa isso? Significa que a nossa justiça tem que superar a justiça dos homens. É justo você receber um tapa e devolver outro tapa? Pode ser, temos a justiça do homem que faz pagar o mal com a lei, mas nós bem sabemos o quanto o homem consegue burlar. Nós cristãos somos chamados a dar um passo além dessa justiça, a agir como cristão e sobretudo movidos e motivados pela caridade. Eu tenho falado muito esses dias que deveríamos viver essa quaresma, e a campanha da fraternidade quer isso de nós, para vivermos no espírito de fraternidade. O mundo, nós estamos vendo pessoas muito personalistas, que olham só para si, querem mais fama, mais poder, mais status, mas esquece do altruísmo, que significa não olhar para si, mas olhar para o outro e ser feliz fazendo o outro feliz. Como São Francisco nos ensina, há mais felicidade em dar do que receber. Olha a palavra de Deus hoje, falando de uma realidade que deve ser própria para cada um de nós. O jejum faz parte de nossas práticas religiosas, e nem digo a vocês das práticas quaresmais, e ele precisa fazer parte da nossa vida. O jejum, ele nos disciplina e liberta da escravidão, principalmente que temos dos alimentos, das coisas materiais e de tantas outras coisas. O jejum, meu irmão, minha irmã, ele tem uma função disciplinadora em nossa vida, mas muitas pessoas, elas podem jejuar e nem são religiosas. Por isso, o nosso jejum, ele não pode ser simplesmente uma abstinência de alimentos, deixar de comer isso ou aquilo. Ele tem um sentido espiritual profundo, porque quer nos colocar em comunhão com o Senhor. É uma opção que fazemos. O jejum existe desde muito antes de Cristo. Nas religiões que não eram cristãs, foi aperfeiçoado por Cristo. E nós vimos a palavra de Deus que ensina, não só de pão vive o homem, mas nós vivemos a palavra do Senhor, da comunhão com Deus, e devemos ter uma intimidade em relação a Deus. Eu me abstenho de comer para me relacionar com o Senhor. E aquilo que o profeta Isaías está falando para nós na primeira leitura é algo muito importante para entendermos o espírito do jejum.
porque não basta simplesmente jejuar e colocar-se em oração. É preciso que o jejum quebre em nós o jugo da escravidão, do pecado e do mal. Como eu falava desde o início, consciente ou inconscientemente, nós praticamos também desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. É preciso quebrar em nós aquelas coisas que nós, humanamente falando, não conseguimos, não temos força de resolver. O ressentimento que temos, a mágoa que cultivamos e as relações que nós não conseguimos resolver, relações que muitas vezes nos prejudicam a vida inteira, de não tratar o outro como irmão, como fraternidade. O jejum, meu irmão, minha irmã, por excelência, ele tem um poder espiritual no combate desta vida. Ele nos coloca em comunhão com Deus. O jejum nos coloca em comunhão conosco mesmo, que faz eu olhar dentro de mim e ver o que realmente eu preciso mudar para ser mais íntimo e fiel ao Senhor. E consequentemente o jejum me coloca em comunhão com os outros, porque se eu não der testemunho do amor ao próximo, eu estou jejuando e rezando em vão. Não abramos força, não abramos mão da força do jejum em nossa vida. E o mais importante aqui não é a quantidade de alimentos que deixamos de comer, e sim que se faça jejum espiritual, em oração e de renovação espiritual. Precisamos ter propósito, uma disposição, uma vontade de saber partilhar e compartilhar o que eu tenho, o que eu sou com os outros. Quando eu me proponho a fazer um jejum, eu proponho também a tirar tudo que eu tenho, das posses que eu tenho, para olhar para quem não costumamos olhar, que são os mais pobres, os mais sofridos, os mais necessitados. A cada mês distribuímos cesta básica. Ontem foi distribuição, 170 e poucas cestas básicas, 120 e pouca distribuída na Santo Agostinho e outras em parceria com uma ONG aí. Muitas pessoas levam o alimento, mas tem muita gente que não faz questão. Muitos de vocês colaboram, mas muitos não. Mas pior ainda é aquelas pessoas que vão para a fila e não precisam. Que sentimento eu tenho para com o pobre? Eu ainda sou aquele que fala assim: para que eu vou ajudar a igreja? A igreja tem tanto dinheiro. Para que eu vou dar dinheiro para o padre? O padre não precisa de dinheiro. É preciso colocar a mão na consciência e ver qual é a sua relação com Deus, qual é a sua relação com a igreja e, consequentemente, com o próximo. No texto do Evangelho de hoje, os discípulos de João Batista se aproximam de Jesus e o perguntam: por que nos dias do cumprimento do ritual do jejum judaico os seus discípulos não o faziam? Vemos nesse texto os grupos de João Batista permanecendo na mentalidade de João Batista, do propósito de João Batista, cumprindo aquilo que João Batista deixou como ritual. E temos aí também o discípulo de Jesus. Todos são fiéis à doutrina dos seus fundadores, só que pelo que parece neles ainda não tinha operado a mudança, o abandono de si mesmo, das suas convicções, da sua prepotência, do seu egoísmo, do seu jeito de ser humano. E aí, meu irmão, minha irmã, enquanto que Jesus vinha se empenhando em libertar seus próprios discípulos dessas observâncias e de todo o jugo da lei antiga, pois o jejum que agrada a Deus não consiste em repartir o alimento com faminto e dar abrigo aos infelizes, sem asilo, e vestir os maltrapilhos. Não é isso que o nosso Senhor ensina para cada um de nós? Então a luz da boa consciência resplandecerá diante de Deus e dos homens, se eu realmente colocar esse processo de transformação em prática. Para encerrar, os discípulos
de Batista, admirados de que Jesus não observavam com eles o jejum, interrogam o mestre a esse respeito. E Jesus responde: podem porventura os convidados às núpcias afligirem-se enquanto o esposo está com eles? Meu irmão, minha irmã, quem sente Jesus com ele, quem sente Jesus o seu tudo, pratica a caridade com o coração sincero, com o coração aberto, sem demagogia, sem hipocrisia. É isso que precisamos, pedir a força de Deus, e vamos aproveitar essa quaresma para o fazer, porque agora o Filho de Deus encontra-se na terra, celebrando suas núpcias com a humanidade, e parece o jejum um contrassenso àqueles que não praticam. Será que Deus está no meu coração? Em Jesus somos convidados para essas núpcias do Deus de amor. E a referência à retirada do noivo e ao retorno ao jejum é essa interpretação que cada um de nós podemos fazer hoje como os discípulos e reagir na prática de consolidação de justiça no mundo, de um reencontro de Jesus. Comece por mim, e aí eu começo a transformar minha família, eu começo a transformar minha comunidade, quando eu transformo o meu coração. Que Nossa Senhora nos ajude, nos proteja e nos conduza a uma santa e abençoada quaresma, por Cristo nosso Senhor. Amém.